As pessoas poderosas, poderosas não só no sentido econômico, político, no sentido material, mas poderosas também, inclusive como legado de Deus, do ponto de vista espiritual, são pessoas de atitudes. Mas atitudes são tão complexas, primeiro, que é muito difícil tomar uma atitude. Mesmo você sabendo que a atitude é que vai fazer acontecer, é que vai colocar o universo em movimento, mesmo sabendo que a atitude é que vai colocar a tua vida em movimento, a 95% das pessoas não pensam em tomar atitudes, não pensam em mudar de atitudes, e 5% da população que pensa concretamente em termos de atitude, de mudança de atitude, governam as 95% que não pensam nisso. Por que que tomar atitude é tão difícil? 90% das nossas atitudes são tomadas no inconsciente, que comunica à consciência que faz valer a atitude. Vamos imaginar, você está dirigindo um carro, de repente você leva uma fechada e você consegue se livrar se você tiver pelo menos 7 segundos para tomar as atitudes corretas. Por quê? O teu inconsciente, que é o lado direito do cérebro, fez todos os cálculos que precisavam ser feitos, comunicou à tua consciência, que é o lado esquerdo do cérebro, e nesse processo gastou-se 7 segundos. Se você tiver de 7 a 10 segundos para fazer o que o inconsciente determinou, você salva a sua vida. Senão, o resultado pode ser fatal. Então, 90% das atitudes são decididas pelo inconsciente. Só que o inconsciente só toma conhecimento, no máximo, de 10% das atitudes que foram decididas pelo inconsciente. É uma equação complexa, é por isso que a maioria das pessoas vive em conflito com o que elas são, com o que elas querem, com o que elas desejam, com o que elas almejam e não conseguem realizar. A maioria das pessoas vive projetando: amanhã eu vou emagrecer mais, amanhã eu vou fazer e acontecer, amanhã eu vou mudar de vida, amanhã eu vou fazer uma universidade, amanhã eu vou arranjar um emprego melhor, amanhã eu vou mudar de cidade, amanhã eu vou, enfim, amanhã, 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 e esse amanhã nunca chega. Por quê? Porque entre o amanhã e o hoje, o que faz a diferença é a atitude e a mudança de atitude. A atitude é que dá origem a um hábito. De repente você resolveu acordar cedo de manhã porque o seu trabalho palpita o seu coração. Sabe aquele trabalho que faz você acordar cedo numa segunda-feira de manhã e fria, e mesmo assim você sai motivado? De repente você resolveu acordar cedo por isso. E aí você trabalhou naquela empresa por 1 ano ou 2. Se você trabalhar por mais de 21 dias, a partir do 21º dia você já forma um hábito. Mas imagina que você trabalhou 1 ano ou 2 naquele trabalho maravilhoso que palpitava seu coração. De repente você saiu de lá por alguma razão, foi promovido, foi para outro lugar, enfim. Aí todos os dias você continua acordando naquela mesma hora. É porque aquela primeira atitude, repetida mais de 21 dias, formou um hábito. Mas mudar de atitude não é tão simples assim. É possível? Sim, é possível. Quando é que alguém muda de atitude? O que constitui uma atitude? Quais são os elementos determinantes para se tomar uma atitude ou para se mudar de atitude? São 4 elementos. O primeiro elemento, na verdade, são 5 elementos. Eu acrescento mais um. O primeiro elemento é a racionalidade. Isto é preciso pensar, é preciso refletir e chegar à conclusão dos custos e dos benefícios da atitude a ser tomada. É preciso pensar nos custos, é preciso pensar nos benefícios da atitude que você pretende tomar. Se racionalmente os benefícios superarem os custos, você já tem um pilar muito forte para sustentar a sua mudança de atitude.
Mas pensar razoavelmente, pensar racionalmente, avaliar os custos de uma atitude, ainda não é a atitude. Porque tem outro elemento a ser considerado. É o elemento emocional. A atitude precisa falar a emoção. Falar a emoção é muito fácil. Facilmente nós nos emocionamos. Uma emoção, por mais intensa que seja, ela leva 90 segundos para se construir, atingir o auge e se dissolver. Daí porque, às vezes, a emoção não é suficiente para sustentar a atitude. Por quê? Porque você se emociona, acha maravilhoso, acha que aquele é o caminho, acha que é aquilo que você tem que fazer. Mas, de repente, a emoção acaba e você continua como estava, sem tomar atitude alguma. Mas se a atitude tiver racionalidade, se o custo-benefício for maior, se o benefício for maior que o custo, se a atitude tiver racionalidade e o benefício for maior que o custo, e for emocionante, você já tem 2 pilares para tomar atitude. Mas ainda não é suficiente. Você precisa de um terceiro pilar, que é a intuição. A intuição é considerada uma das formas mais elaboradas de conhecimento humano. O que é intuição, na verdade? Intuição é quando você resolve todos os dados de um quebra-cabeça. Intuição é quando você resolve todos os dados de um quebra-cabeça quando você tem apenas uma peça na mão. Quem toma a decisão intuitiva é o inconsciente, o lado direito do cérebro. Isto é, quando você consegue enxergar o resultado da atitude a ser tomada, quando você consegue ver lá na frente e você resolve sofrer algum dano, perder alguma coisa hoje para ganhar depois. Mas você já consegue ver, por exemplo, você quer ter uma casa, quer comprar uma casa, mas você tem o hábito de consumir, de comprar o celular da moda, o carro da moda, a roupa da moda. Mas de repente você senta e consegue imaginar a casa, consegue se ver dentro da casa e consegue viver aquela sensação de felicidade de ter comprado uma casa para você, uma casa própria. E aí você percebe que de repente você pode perder alguma coisa hoje, pode deixar de comprar uma roupa nova, um carro novo, um celular novo ou um livro novo para economizar para comprar uma casa. Quando você consegue ver por imagem, se ver dentro da imagem, isso é intuição. A intuição, na verdade, é uma expressão muito profunda do conhecimento e da fé. Se você juntar razão, intuição e emoção, você tem 3 elementos poderosos para tomar uma atitude. Mas ainda não é suficiente. Você precisa do sentimento. Sentimento não é emoção. Emoção é um sentimento de alta intensidade e curta duração. Preste atenção. Emoção é um sentimento de alta intensidade, curta duração no tempo e pouco razoável. Paixão é emoção, mas o sentimento, ele é de média intensidade, longa duração no tempo e razoável. É quando você sente no coração, quando você ouve a voz interior e diz: esse é o caminho. Quando você sente que está no caminho, você sente que o seu coração pulsa. Então você veja bem, para tomar uma atitude você precisa avaliar os custos-benefícios, que é usar a razão, precisa se emocionar, tem que falar a tua pele, né? Tem que ter química, você precisa de intuição, você precisa ser capaz de se ver num tempo, num momento e numa situação que não existe ainda, mas você tem que ser capaz de sentir que esse é o caminho. Isso é uma atitude? Se juntar os 4 elementos é uma atitude? Não é ainda uma atitude. Por quê? Porque o elemento principal ainda está faltando, que é a ação. Quando eu vou começar? Quando eu vou agir?
A ação é que põe a atitude em movimento e que gera o hábito. Eu gosto muito da Bíblia, como a Bíblia, para eu pessoalmente, é a palavra de Deus, mas como psicólogo, um profissional de saúde mental, eu gosto muito da Bíblia como metáfora também. Está lá. O povo de Deus está prestes a entrar na terra prometida. O Jordão está transbordando. E eles estão com medo. Naquela época, quase 4.000 anos atrás, o Jordão era um rio caudaloso. Imagina, o volume de água era o Amazonas daquela região. Ou quase. Acho que Amazonas eu exagerei, ou quase. Aí, eles estão com medo da água. Aí Deus diz para eles: quando a planta do pé do sacerdote tocar a água, o Jordão se abrirá. Mas eu vou contar outra metáfora. Metáfora, na verdade, histórica, porque isso é história. A do Lázaro, da ressurreição do Lázaro. Lázaro havia morrido havia 3 dias. Jesus se dirige para lá e é óbvio que o milagre que Jesus iria fazer, que Jesus faria e fez, era o da ressurreição de Lázaro, que é de quebrar com o estigma da morte em vida, né? Alguém morreu, Jesus vai lá ressuscitar. Só que quando Jesus chega na frente do túmulo, o túmulo está fechado por uma grande pedra. E todos ficam esperando que Jesus faça um milagre secundário, que é retirar a pedra. Mas Jesus olha para eles e dizem: tirai a pedra. Jesus quer demonstrar claramente que ali carecia de uma atitude humana, de uma ação humana. E os homens retiram a pedra. E Jesus fala: Lázaro, vem para fora. E a vida volta a Lázaro, e o sangue volta a circular em suas veias, e Lázaro se aquece, e Lázaro se levanta. Mas como era costume da época, Lázaro estava envolto em lençóis e amarrado. E pasmem, Jesus olha para aqueles homens que estavam chocados, em estados de choque por ver um morto ressuscitar, e diz para eles: desatai-o e deixai-o ir. Jesus deixa claro para nós que as ações humanas jamais serão tomadas por Deus. Por exemplo, alguém diz: Senhor, me dá saúde. A pergunta que Deus faz é: o que você faz pela sua saúde? Senhor, me dá um bom trabalho. O que você faz pelo seu bom trabalho? Me dá uma vida melhor. O que você faz pela sua vida melhor? Nós somos cooperadores de Deus, cooperadores da vida, cooperadores do universo. Deus, a vida e o universo espera que sejamos pessoas de atitudes, pessoas de ação. Atitudes e ações são poderosas. É pagar para ver.